Sabadão quente, se a bola tá na área, quem bate um bolão são os nossos cronistas esportivos, né? E eu, como sou malvado, vou aqui, ó, porque é o seguinte, quero ver ninguém de folga no sabadão. Ainda mais no feriado, né, chefe? Ainda mais no feriado, Dia das Crianças. Faz parte, né? O Gão, o cruzeirense da bancada democrática do Autoransporte, Vitor Moreira, o nosso repórter do Autoransporte, hoje escalados aqui no Bola na Área pra gente falar muito de quê? Rodada do final de semana, né? Times, né? Fase difícil, o Gão. Tá complicado mesmo. O Vitor que bate bola nos três clubes da capital também tá vendo uma fase difícil, menos o América. O América tá voando, né? Tá voando, pois é. Vamos falar de tudo isso daqui a pouquinho com você. Já já o Bola na Área tá de volta. A vida que você quer levar te leva para o Gran Világio. Leve a vida com mais conforto. Apartamento de 2 e 3 quartos com varanda gourmet, ao lado de escolas, academias, supermercados e da PUC Coração Eucarístico. Lazer com espaço gourmet, salão de festas, churrasqueira, piscina, playground e fitness. Viva a tranquilidade da região com o conforto de ter tudo dentro do condomínio. Gran Világio Residência. Realização Valadares Gontijo. Chegou o aniversário premiado Super Varejista. E nesses 8 anos é uma festa de preços baixos e prêmios de arrasar. A cada R$70 em compras, você ganha um cupom. São 2 carros, 6 motos, 80 kits de beleza e 800 vales compras. Arroz prato fino 5 quilos, 15,80. Maionese Helmas 500 gramas, 4,99. Picanha fatiada 21,50 kg. Sorvete creme mel 1 litro e 800, 13,98. Aniversário premiado Super Varejista, a estrela dos preços baixos. A educação profissional e tecnológica abre novos caminhos. A gente estuda o que gosta e termina o ensino médio já com uma profissão. É mais emprego, mais renda e mais oportunidade. O Ministério da Educação vai fortalecer a educação profissional e tecnológica com o programa Novos Caminhos. Mais gestão, mais capacitação, novos cursos com foco nas demandas do mercado e nas profissões do futuro. Saiba por que escolher educação profissional e tecnológica em mec.gov.br. E voltamos com Bola na Área, hoje para bater um papo com o Gão e com o Vitor Moreira. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a América enfrentando o Lanterna da Série B, o Atlético enfrentando o Grêmio e o Cruzeiro enfrentando a Chapecoense. É muito jogo complicado aí para os mineiros fora de casa e o Atlético recebendo o Grêmio. Pois bem, vamos lá? Eu costumo falar o seguinte, pessoal. Aqui é bom porque o povo fala. E o povo hoje está perguntando. Nós fomos às ruas de BH para saber quais as curiosidades do momento para os nossos comentaristas. Vamos lá? Pura verdade, Gão, Vitor? Vamos lá. Né? Manda aí. Acostumado já com a bancada, manda para nós. Perguntar a eles o que eles acham, o que eles acham da diretoria do Cruzeiro, a próxima diretoria, se vai vir para melhorar o time ou se o time vai continuar do mesmo jeito, fazendo essas cagadas de contratação de jogador velho, jogador que já está a fim de carreira. A pergunta é dessa, porque, pelo que eu saiba, acho que o dono do supermercado BH, o Pedrinho, vai assumir o Cruzeiro. Então eu queria saber se é uma boa um cara desse assumir o Cruzeiro hoje, ou se vai ser com o mesmo problema que vai acarretar. Não tem plena certeza de que ele vai assumir, não. O que tudo leva a crer é que existem sim alguns alinhamentos políticos dentro do clube para que seja ajustada uma chapa única caso a eleição seja realmente antecipada agora para o mês de janeiro de 2020, o que tudo leva a crer, sem dúvida nenhuma, será antecipada sim. A respeito da próxima diretoria, a gente tem que avaliar quando ela já estiver empossada, né, e dentro do seu cargo, se tudo correr como a gente acabou de falar aqui. Posso falar da diretoria que certamente vai estar deixando agora aí, alguns daí já saíram dela, né? Foi desastrosa e realmente deixa aí uma bola de neve gigante para os próximos resolverem. Itair Machado sai da vice-presidência de futebol, assume Zezé Perrella, que é o atual presidente do conselho, eticamente, estatutariamente não, né, Gão? Mas eticamente, né, não tem como ele exercer as duas funções. Sim, não tem. Então deve sair da presidência do conselho, deixando para o vice a presidência desse órgão cruzeirense. Agora, o Pedrinho, a gente sabe que tem conchavos sendo tentados nos bastidores, mas depende de muita política, depende da renúncia de vice-presidentes e tal, caso houvesse uma posse agora. O que a gente está sabendo é que realmente essa eleição sendo antecipada, muito candidato vai aparecer. É ou não é? É isso. O Pedro, inclusive, ele tem apenas um interesse se for realmente por uma eleição.
Então, em janeiro de 2020, vindo essa eleição e concordando com todos o que vai desenrolar no Cruzeiro, acredito que talvez ele possa ser esse candidato aí que todos estão esperando. Pois bem, daqui a pouquinho tem mais uma pergunta. Quero só fechar essa pergunta do nosso querido telespectador, torcedor, com o Vitor Moreira, que fez essa semana uma entrevista exclusiva com o Zezé Perrella e que, poxa vida, repercutiu pra caramba, né? Daqui a pouco a gente vai ver de novo Deu o que falar. um pedacinho que mais deu o que falar. Agora, Vitor, você conversou com o Zezé Perrella longamente, a gente está exibindo essa reportagem exclusiva, e sobre essa questão política, ele chegou a falar que não queria até esse cargo que hoje ele está ocupando, né? Pois é, ele disse que não queria exercer mais nenhum trabalho no futebol do Cruzeiro, e aí, poucos dias depois, ele entra para ser o vice-presidente de futebol. E aí fica a minha dúvida, Léo, justamente essa, porque se ele tem que largar o cargo de presidente do Conselho Deliberativo para ser o vice-presidente de futebol, ele vai largar, e depois que ele largar e ser o vice-presidente, será que ele vai voltar para ser o presidente do Conselho Deliberativo? Ou não tem jeito mais? Depois que ele é um caminho sem volta? Essa que é a minha dúvida. Ele não disse isso, mas ele falou com todas as letras que não tem vontade mais de trabalhar com o futebol do Cruzeiro e sim de permanecer como presidente do Conselho Deliberativo. Uma coisa é certa, o que mais tem hoje no Cruzeiro é reunião. No time e nos bastidores. Vamos a mais uma pergunta de torcedor direto da Praça 7, que é... Praça 7 é o quê? Coração de Belo Horizonte. Coração de BH, coração político e esportivo. Fala, torcedor. Tem muitos aí, é fim de carreira. O centroavante do Atlético é fim de carreira. Agora, quem tá mandando é eles. Mas essa veio para mim? Posso passar a bola? Olha, o torcedor é muito cruel, né? E ele é apaixonado. Fim de carreira e tal. O Ricardo Oliveira, por exemplo, citado, tem o quê? 39 anos. Pelo que ele se cuida, não é fim de carreira. Pelo salário e tudo mais, hoje os salários no Brasil são exorbitantes para uma faixa do futebol. Isso é verdade, né? Agora, a outra pergunta do torcedor, vou passar a bola para vocês. É eles que mandam? No Cruzeiro, Hugão, são eles que mandam? A gente teve uma fase muito complicada e, recentemente, eu acho que o Dedé comprou uma briga que era completamente desnecessária. Falei isso, inclusive, no Alterosa Esporte, durante a semana, né? Acho que determinadas tomadas de decisões e algumas coisas você tem que se resolver realmente internamente. Mas não é caso também apenas para Cruzeiro e Atlético, ou América também. Se bem que o América não teve nenhum escândalo recentemente sobre isso, não. A gente tem, por exemplo, o caso aí do São Paulo, né, com o Daniel Alves dando algumas declarações, do Ganso também no Fluminense. E querendo ou não, meu amigo, o jogador de futebol é realmente blindado e muito cercado de várias proteções, sim. Pois bem, daqui a pouquinho, então, a gente volta falando dos confrontos mineiros no Campeonato Brasileiro nesse final de semana e todos esses bastidores quentes de Atlético e de Cruzeiro. Fique ligado, a gente volta já já. Para onde vamos? No presente, a sociedade necessita de inovação, sustentabilidade, políticas diferenciadas, tudo para crescer lá na frente. Para conhecer projetos que trazem progresso para Minas, assista no Jornal da Alterosa a série especial CEMIG do Futuro, conteúdo para pensar e agir, de quarta a sexta, a partir das 19h15. Oferecimento CEMIG, nossa energia, sua força. Vila dos Ipês, bairro pronto para morar. A melhor topografia da região. Qualidade de vida. Localização privilegiada. Próximo à entrada de Lagoa Santa. Infraestrutura completa. Financiamento próprio e parcelas que cabem no seu bolso. Venha viver no bairro Vila dos Ipês. Vendas Reserva Imóveis 3681-8770 3681-8770. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. A biometria é obrigatória em 7 lagoas, Neves e em mais de 100 cidades mineiras. Não pode faltar ninguém. Voltamos com o Hugão do Alterosa Esporte, Vitor Moreira, repórter de esportes da TV Alterosa, Diários Associados, com esse Bola na Área, que quer agora comentar os jogos desse final de semana. O Atlético enfrenta o Grêmio.
a situação que está o Atlético, a sequência do Atlético, a gente já falava isso. Começou com Palmeiras, empate, Flamengo, derrota e agora Grêmio. O Grêmio, no Campeonato Brasileiro, não está brigando, né? Mas resolveu agora chegar. O Grêmio briga mais por um G4, né? Não pelo título diretamente. Acho que essa briga pelo G4, principalmente, é porque foi aquilo que eu falei. Você não pode focar especificamente em competições de mata-mata e esquecer o Campeonato Brasileiro, porque num dado momento, se acontece uma tragédia ali em outras competições, como é que você vai se garantir na maior competição do continente? Né? É um par difícil realmente para o Atlético que não vem numa sequência muito boa, consegue até um bom resultado contra o Palmeiras, mas o que ia afirmar em termos de bom resultado era o jogo seguinte, que era contra o Flamengo e não trouxe um bom resultado. Então agora contra o Grêmio... O Grêmio está com 38 pontos, anunciou que até esse jogo decisivo com o Flamengo pela Libertadores, né, na semifinal, vai usar titulares, porque naquela iminência, quem sabe, de não se classificar para a final da Libertadores, ele tem que buscar esse G4. Pensamento correto, né? Então Pensamento já começa justo, a botar titular. Então Perfeito. o Atlético vai sofrer, né, Vitor? Sim. O que eu consegui ver nos 2 últimos jogos do Atlético, até o torcedor também nas redes sociais comentando muito, é sobre esse time medroso, né? O Atlético jogando contra o Flamengo, por exemplo, com 3 zagueiros. Tudo bem que tá jogando... Mas, desculpa te interromper, o Rodrigo Santana tem uma explicação para isso. O seu comentário vai ficar até mais robustecido. Vamos ouvir o técnico do Atlético. Em momento nenhum a gente joga lá atrás com medo de adversário. Não, é apenas uma estratégia para tentar chamar o adversário no nosso campo, a gente explorar as costas do adversário. E, infelizmente, você errar contra o Flamengo é fatal. Né? A gente vem numa sequência pesada de jogos, vem com 7 desfalques e está mudando o time a cada jogo, sempre se torna mais difícil. Bom, acredito que o primeiro tempo a gente até conseguiu sair, mas erramos muito. Uns passes bobos, erramos, ali tivemos falhas tecnicamente. Né? Isso não é medo de jogar, isso é estratégia de jogo. O Chelsea foi campeão inglês jogando assim. Pois é, isso aí preocupa o seguinte, Você que acompanha o futebol no mundo, Vitor, o Chelsea foi campeão jogando assim? Como? Esse é o problema, porque o Chelsea ganhava de 1-0. Campeão é o Manchester City, né? O Chelsea ganhava de 1-0, mas não era esse futebol medroso, igual a gente está reclamando, todo mundo, torcedor reclama, mas ele disse que a gente não é da imprensa medo, reclama. Vitor. Você está impaciente com ele. Não é medo, é estratégia. Estratégia, pois é, medo sem estratégia é onde não entra na minha cabeça. Igual eu falei, 3 zagueiros contra o Flamengo, 2 laterais. Aí você tem 2 laterais que apoiam bem, mas quando volta... tem que pegar táxi, aí é complicado, né? Que o Fael Lima nunca veja esse programa aqui, que ele nunca veja isso. O torcedor sabe de casa que eu sou o representante do Cruzeiro, cruzeirense que sou, mas a gente também entende de futebol. Eu acho que o resultado contra o Flamengo lá, ele é absolutamente normal, mediante ao momento que o Flamengo vive. Nem acredito tanto que o Atlético teve um futebol medroso, não, porque a estratégia contra o Palmeiras, ela foi eficiente. Sim. Se você olhar, ela foi eficiente, 1-1. Talvez porque... Certamente porque o Palmeiras não tem essa estratégia do Flamengo. O Flamengo fez isso com o Grêmio. Fez, exato. Tem um time hoje mais acertado que o Atlético. E o Rodrigo Santana reconhece o seguinte, olha, meu time é limitado, então deixa eu dar uma ajustada aqui. Agora, contra o Flamengo... fez a chamada linha baixa de marcação? Foi. Mas... Contra o Flamengo não tem Agora, jeito. A pergunta é, será que em casa... contra o Grêmio, ele vai ter essa mesma postura? Ou ele vai colocar o time pra frente? Acho que essa é a Porque questão. se você coloca o time medroso do outro lado, tem o Renato Gaúcho. E ele entende muito. Pra mim, depois do Cebolinha, o melhor jogador, digamos, do Grêmio é o Renato Gaúcho. Então vamos falar dessa tática, dessa estratégia para esse jogo do Atlético daqui a pouquinho, porque agora o pessoal está curioso, né? Porque saiu daqui da Alterosa a grande fala do presidente, então presidente do Conselho Deliberativo, agora já vice de futebol do Cruzeiro, a grande fala sobre o Cruzeiro na crise financeira se transformando em outro clube. Isso deu o que falar. Rapaz. Uma empresa que gasta mais do que recebe é atafadada à bancarrota, né? E o Cruzeiro está caminhando a passos largos para virar, com todo respeito, um Vasco da Gama, uma Portuguesa e por aí vai. Ele pôs aí um parênteses com todo o respeito, mas não conseguiu frear a irritação dos vascaínos. Quem acessou lá desde ontem, está acessando o superesporte.com.br, viu a resposta do Vasco, que foi através primeiro de uma tuitada, né, com só uma figurinha, helicóptero. Polêmicos. Simbolizando aquela velha questão, a investigação da Polícia Federal, o helicóptero que pertenceria ao filho do então senador, que estava com vários quilos de cocaína, enfim, arrumou uma guerra que não precisava. Né? Desnecessário, completamente desnecessário. Eu acho que o dirigente hoje de futebol ele tem que ter muita responsabilidade com aquilo que ele fala.
torcedor em casa não tem que pensar que a gente está contra o clube, não é nada disso, não. Se você for observar bem, o Vasco tem uma grande história, sim, mas é o Vasco. Então deixa o Vasco na do Vasco, deixa a Portuguesa na da Portuguesa e vamos preocupar com o Cruzeiro, que eu acho que é o principal, que inclusive não gera nenhum tipo de polêmica, né? Se a gente cuidar do que é nosso. Cujos problemas existem, não são poucos? Não. Então vamos limpar, né, vamos limpar a nossa casa para depois olhar para a grama do vizinho, se for o caso. Nem deveria olhar, mas vamos limpar primeiro a nossa casa. Pois bem, vamos voltar a falar do Atlético. O jogo com o Grêmio esse final de semana não pode, como estava dizendo já o Vitor Moreira, repetir aqueles problemas que foram vistos contra o Flamengo no Maracanã. Que problemas são esses? Jogou com 3 zagueiros? Esse é o problema? Não. Posicionamento aí da defesa, laterais? Qual que é o problema, então? O interessante é o time do Flamengo. O time do Flamengo, ele dobra sempre essa marcação. Onde tem a bola, onde tem um jogador adversário com a bola, o Jorge Jesus, ele sabe ajustar esse time de maneira que tenha sempre 2 jogadores do Flamengo competindo por esse espaço. Eu acho que isso talvez que o Atlético não conseguiu ter o domínio do jogo. Inclusive, 73% de posse de bola flamenguista no jogo todo. Tem que se levar em consideração a força do Flamengo, né, nessa temporada. Outra coisa também, Léo, que eu vou comentar aqui, não posso citar nomes, mas foi um jogador que enfrentou o Atlético recentemente, que é muito amigo meu. E aí me preocupa uma coisa, o seguinte, ele coloca Natan e Elias para marcar. Quem marca? Então, o que esse treinador fez? Ele colocou 2 jogadores centralizados no meio da zaga e o Natan e o Elias, que não marcam, não tem característica de marcar, claro, ficam perdidos nessa situação. Veja que o Arão é conhecido como eficiente no jogo aéreo. E com 3 zagueiros ele pôde cabecear. De novo aqui um cabeceio no meio da zaga. Ou seja, o posicionamento dos 3 zagueiros não está legal. Aí o ataque. O Natan, que é um cara que sai mais do que marca. Isso ele sabe fazer bem. Foi um belo gol. Nesse momento, o Atlético tinha caixa para encarar o Flamengo? Ou recebeu um sufoco de novo? É difícil. Acabou recebendo de novo um sufoco. A equipe do Flamengo é uma equipe muito qualificada. Tem peças de reposição interessantes, sim. Algumas pessoas às vezes falam assim, não, mas está bem desfalcado. Mas são jogadores que se ajustam ao esquema do Flamengo. Haja visto que a gente viu os desfalques quais são. E, sinceramente, o Flamengo não sentiu de forma alguma esses desfalques. Então tem que se levar em consideração a qualidade extrema do Flamengo, sim. Essa jogada do segundo gol e depois a do terceiro, que a gente vai ver daqui a pouco, faz com que os críticos do Patrick voltem a se movimentar. O Patrick Mas qual que é o problema, Vitor? Você que acompanha os treinamentos sempre do Atlético e do Cruzeiro do América, mas do Atlético, o Guga não é o cara para jogar ali? Por que ele não joga ali? O Patrick, a gente vê ele no treino, assim, ele realmente melhorou muito de um tempo para cá com o Rodrigo. É o leão de treino, né? Quem vê o Patrick no treino, fala, esse cara aí merece a 10 a faixa. Mas aí, igual ele fala, quando ele entra em campo, quando ele faz o simples, ele faz bem feito. Aí quer inventar e aí dá nisso aí. Então, para o jogo com o Grêmio, a gente pode prever que o esquema do Rodrigo não vai mudar, mas o posicionamento, a disposição do time tem que mudar, senão não... Acho que a alma tem que ser diferente também. O Atlético precisa... vai pegar um adversário difícil, o Grêmio, claro que são times diferentes, mas veio aqui contra o Cruzeiro e deu um baile no Cruzeiro Independência. O Cruzeiro mais se permitiu do que foi um baile. Muita coisa assim, estranha claro, naquele jogo. São adversários diferentes, Cruzeiro e Atlético, situações diferentes, enfim. Mas tem que tomar muito cuidado, principalmente com esse ataque rapidíssimo do Grêmio. Né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre Atlético, tem mais perguntas de torcedor e a gente vai falar agora das mudanças cruzeirenses. O Gão, a gente tem acompanhado essa semana toda. Sim. E o vice de futebol, Itaí Machado, deixa o clube e o vice de futebol passa a ser o Zezé Perrella. E no time, o Abel tem dificuldades tremendas, né? Mas o que essa estrutura mudando com o presidente do clube anunciando até antecipação de eleições, o que isso pode influenciar no time? Olha, eu acho que toda mudança, ela acaba causando algo positivo dentro do clube, né? É bem verdade que tudo que você tem extra-campo, em termos de crise institucional, em termos de crise financeira, crise política, você pode pensar que não, mas ela influencia demais dentro das 4 linhas, porque o atleta ele fica preocupado com a condição financeira do clube, principalmente porque ele tem que receber os seus salários. Fica bastante preocupado, sim. Acho que com o Zezé Perrella e essa mudança, talvez eles possam ter mais garantia naquele olho no olho. O Perrella sempre soube lidar muito bem com o jogador, sempre soube estar dentro do grupo. Parece que ele já se integrou ao grupo nessa sexta-feira e vai para o jogo lá em Chapecó. Então, os jogadores também que ficaram chateados, porque houve
alguns dirigentes que não foram ao vestiário depois do jogo do meio da semana. Ou seja, é muita coisa que acontece, que a gente fica um pouco preocupado, mas eu acho que eu tenho boas perspectivas. Já falei no Alterosa Esporte que não sou 100% favorável ao Perrella, mas mediante a toda circunstância, se eu ficar discordando de tudo também, é não concordar com nada. Eu acho que atualmente é o melhor achado mesmo, entendeu? Tá aí, já tem experiência já no cargo, vai para lá, não vai receber nada por isso. É um momento que o Cruzeiro realmente não pode ter gastos. Então, foi a melhor realmente condição, a melhor atitude pela diretoria. Inclusive, na nossa enquete que a gente apresentou ontem no Alterosa Esporte, a aprovação, né, como ótima medida contra a outra questão, que era retrocesso, foi aí de 50 e tantos %. Então, né, a torcida está aprovando. Vitor, o que você queria... Eu não sei como que ficou internamente essa relação do Itair com os jogadores, mas em um dos treinos que eu estava lá na Toca, quando o Itair voltou para o futebol depois que ele tinha sido afastado, e aí ele foi até como, não sei se foi como forma para provocar a imprensa, ficou ali na frente das câmeras, mas quando ele chegou no gramado para o treino, praticamente todos os jogadores chegaram em relação vista, pelo menos por nós, era uma relação super boa. Os jogadores chamando ele de chefe, dando boas voltas. Então, assim, não sei como ficou agora, mas a relação com o Itair parecia ser boa. O novo vice de futebol substitui o Itair, apresentado ontem pelo presidente Wagner Pires de Sá, e as ideias dele são muito claras com relação ao futebol. Ele é também uma pessoa experiente no futebol, né, Hugão? Você sabe, já foi presidente, já foi vice de futebol. 17 anos presidente, campeão pelo Cruzeiro. E assim, ele vai chegar nesse diálogo e tudo mais e vai tentar também botar tudo em dia. Isso ele declarou, né? Então, vamos acompanhar. Daqui a pouquinho, hoje é Dia das Crianças. A gente está falando muito sério, mas as crianças têm aquela coisa gostosa que a gente sabe que é a inocência, o humor, a alegria, né? Daqui a pouquinho, a bancada com os mascotinhos visitando uma escola muito legal, você não pode perder. Agora é hora de mais uma pergunta. Será para quem, hein? Quero saber, por que a diretoria do Cruzeiro que passou é diferente dessa que estava? A safadeza que teve da Copa do Brasil do ano passado, que foi campeão, quem levou mais nessa aí? Eu quero saber quem levou mais nessa aí. Erros existem nas duas gestões, tá? A gestão anterior deixou uma dívida imensa para essa que está agora aí, e essa agora, ao invés de manter austeridade, responsabilidade, né, financeira, ela extrapolou, né? Criou cargos que não tinha necessidade, salários exorbitantes, contratos com jogadores que realmente não tem explicação, né? Que foi até o que o Zezé Perrella colocou aí como ponto importante na entrevista que ele deu aqui para a TV Alterosa. Então, eu acho que as duas diretorias são muito responsáveis pelo que aconteceu. Uma está sendo investigada pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, a outra não. A outra tem uma responsabilidade em cima das dívidas da FIFA e em cima também de aquilo que tem que cumprir de compromissos financeiros com fornecedores e com outras pessoas que estão vindo cobrar do Cruzeiro. Então, são as duas gestões responsáveis por esse momento financeiro crítico que o Cruzeiro passa. A anterior, né, só para nominar, Gilvan de Pinho Tavares. O vice de futebol era Bruno Vicentim, que algumas redes sociais já começam a colocar, né, Hugão, como provável retorno aí, desde a saída do Itaí, que é desafeto dele, né, do Vicentim. Já poderia ter uma volta de Vicentim. Tem aí um bloco, digamos assim, né, que é da situação hoje, tendo ou não tendo novas eleições, tem outras pessoas, o próprio grupo que foi derrotado nas eleições, do qual participava o Zezé Perrella, também olhando as coisas. Com certeza, eleição aí, antecipada ou não, para 2, 3 chapas. Fazendo uma análise hoje da política celeste. Essa análise é muito interessante e a informação que chega é que parece que eles vão tentar ajustar para ser uma chapa única. Mas mediante aquilo que o Leopoldo Siqueira falou, e eu concordo com ele, eu acho que realmente tem muita coisa para se esclarecer, sem dúvida nenhuma. Agora, se você pergunta para o Hugão, você é a favor do retorno do Bruno Vicentim, né? Eu sou muito crítico com essa diretoria que está aí, fui crítico demais com a diretoria que passou. Basta a gente lembrar da responsabilidade financeira que não tiveram conosco do Esporte Clube, e essa bola de neve que está aí para resolver vem da gestão do Vicentim também. Isso arrebenta o clube. Né? Dívidas e mais dívidas, né? Risco de perda de
de pontos na FIFA. É muito complicado. O Profut, então, correndo risco, pelo amor de Deus. Exatamente. Agora, pacificar a política celeste é possível. Né? Tanto que os adversários estão aí já se recompondo. E pacificar a torcida? Porque a gente observou, principalmente o repórter Vitor Moreira estava lá no olho do furacão. No olho do furacão. Boa. O olho do furacão é bom. A gente observou que a torcida, com uma certa razão, está muito indignada com o resultado em campo, né? Olha só. Cobrando os conselheiros, cobrando os jogadores. Apaziguar isso começa com o time começar a ganhar, né, Vitor? Não adianta, né? O problema, eu não sei se eu estou dando azar também, mas eu sou o Cruzeiro que também que não está rendendo, mas os jogos que eu estou fazendo ultimamente eu não estou tendo tão boas experiências, não. A gente olha para essa turma aí, a gente conhece que a gente trabalha junto nos jogos do Cruzeiro, você também cobre os jogos do Atlético e do América, mas como eu cubro todos os jogos do Cruzeiro, a gente está sempre junto quando você vai cobrir. Você olha para essa turma aí, esses rostos aí, eles são conhecidos, de todos os repórteres que vão cobrir. São pessoas que normalmente são pessoas pacíficas, pessoas tranquilas, pessoas que saem ali, tá tomando a cervejinha, tá tranquilo, tá comemorando. Só que a própria diretoria do Cruzeiro colocou o cruzeirense, certo, num estado de nervos que não tem explicação. Isso aí é testar a torcida até o seu limite, até o seu limite. No dia que do tapa do microfone, né, foi Cruzeiro e Internacional. Aconteceu justamente isso. A briga começou com o tal Gaúcho, né, que era o conselheiro, o funcionário, cada um falou uma coisa. Isso não se enquadra no que eu falei, tá? E aí começou a briga com ele e um torcedor. Aí você falou a questão de briga de torcedor com torcedor. O Gaúcho já tinha esquecido a briga e aí tava brigando torcedor com torcedor. A briga já não era com o Gaúcho mais, era de torcedor com torcedor. O cara que tem, o que é remunerado pelo clube, que tem uma missão desde as eleições de compor o conselho, né, de fazer parte da gestão do Wagner, que chegou com muitas boas ideias, né, ele tem que ter o equilíbrio, né, e tal. Agora, falando pelo lado de reportagem, Vitor, o que aconteceu ali, né, são ânimos para lá de quentes, mas uma atuação da segurança da Minas Arena, a gente observa, né, e tal, falando jornalisticamente, né, o que precisa haver para que confrontos não se repitam, além, é claro, do time voltar a ganhar? Eu acho que, primeiramente, Léo, antes de tudo, eu acho que ao lado humano tem que ter, como eu até disse no último jogo, respeito. A gente entende o lado do torcedor, a gente entende a revolta, o time realmente não está produzindo. Mas a imprensa está ali, igual muita gente coloca a culpa na imprensa, você não cobra, você está no CT todo dia, você não cobra. Gente, a culpa que a imprensa tem é a mesma que o torcedor tem, ou seja, nenhuma. Então, assim, é difícil trabalhar numa situação dessa, a gente que está na reportagem entende, a gente está trabalhando, a gente tem uma visão diferente de quem está torcendo. Você tem que manter mais equilíbrio, profissionalismo. E é difícil trabalhar numa situação assim, porque a confusão toda hora, o tempo todo alguém discutindo do seu lado, você não sabe para onde você olha também, tem o medo do cinegrafista ali que está filmando, pode acontecer alguma coisa com ele. Então a gente tem que ficar muito atento a essas coisas. E, gente, mais uma vez, respeita quem está trabalhando, a culpa não é de torcedor, a culpa não é de imprensa, a culpa não é do segurança que está trabalhando. Inclusive, rapidinho, Léo, eu queria dar os parabéns para os seguranças da Minas Arena. Os caras são de um profissionalismo retocável. É muito complicado você atuar numa situação de tensão dessa, a gente sabe, né? A própria Polícia Militar também fica naquela situação. Bom, agora o time, Hugão. A pergunta é para você a respeito do time. Não venceu o último jogo com o Fluminense. Por causa disso aqui, vamos ver aqui. Por causa desse gol que não valeu? Não venceu por causa disso? Fator predominante, Leopoldo Siqueira. Predominante. Mas o Cruzeiro também falha muito nas suas finalizações. Há de se concordar realmente que quando isso acontece aí, você joga um banho de água fria, né, no time. Mas foi aquilo que eu falei eu falo e vou repetir sempre. Sempre vou repetir. Tivesse essa atitude que teve contra Fluminense, que teve contra Palmeiras, que teve contra outros times, que você até não ganhou, o time até não ganhou, mas mostrou outra cara. Talvez nem o Mano Menezes tivesse saído do Cruzeiro, né? Então, nesse momento, quando acontece esse tipo de coisa aí, eu fico perguntando assim pra mim, beleza, ó, eu vejo esse momento, olha, Robinho sofre um empurrão, a perna sobe, segue a jogada. Quando segue a jogada, tem o gol do Fred.
Se tivesse numa condição normal dentro do Campeonato Brasileiro, brigando por uma fase de G4 e tal, talvez os ânimos não estivessem tão acirrados e aí a anulação desse gol não teria a importância que foi dada. Claro, a gente ia ficar muito chateado, ia reclamar mesmo, mas foi dada essa intensidade pelo momento que o Cruzeiro vive, que é a responsabilidade dos jogadores dentro das 4 linhas. Exato. Agora, o lance propriamente dito, né, já foi muito comentado. Você defende que não houve ali a intenção de falta, né? A falta. O Robinho sofre o primeiro empurrão. Porque ele sofre o primeiro empurrão e com isso ele se... o corpo, a perna se projeta, né? Pois bem. Gilberto também faz um teatro ali, que, nossa senhora. Nessa hora é aquela história, né? Sabe que tem VAR, vamos ver aqui. Agora, Hugão, para esse jogo contra a Chapecoense, que é uma equipe virtualmente rebaixada. Sim. Os matemáticos dão aí mais de 90% de probabilidade da queda da Chapecoense. Quase 94%, se não me engano. Isso, exatamente. Agora o jogo é lá em Chapecó. Arena Condá. Esse calor da torcida que a gente acabou de comentar aqui, pode, distante, né? Vai torcedor, obviamente, do Cruzeiro para Chapecó. E não é pouco. Não. Mas esse calorzão pode beneficiar mais o time, jogar mais tranquilo, não? Talvez sem essa pressão, né? Sem essa pressão, sem esse caldeirão muito em cima, porque pelo momento está sendo muito crítico também. O torcedor, ele apoia e a torcida do Cruzeiro está fazendo o seu papel de maneira impecável, mas também cobra, e cobra bastante. Acho que a nossa postura dentro da casa do adversário tem que ser a mesma que foi contra o Fluminense, mas com as finalizações acertadas. Se o Cruzeiro tiver essa postura daqui para frente, tenho certeza que ele sai dessa situação. Mas precisa colocar a bola na casinha, porque eu até escrevi isso nas minhas redes sociais, em alguns blogs também coloquei minha participação. O que eu disse para todo mundo foi o seguinte: agora os jogadores têm conhecimento do seguinte, que a responsabilidade deles de estarem nessa situação na tabela, por não terem feito antes aquilo que era necessário, não basta só jogar bem. Tem que ir além, porque acontece um acidente de percurso como esse, um erro de VAR, uma má anulação de um gol, né? Um jogo que você está jogando muito, né? E de repente uma bola boba sobra e você perde de 1-0 porque você não concluiu em gol e por mais que você tenha jogado bem, tudo que você fez naquele jogo vai por água abaixo. Então agora é hora de você jogar e além do que o suor e além do que o bom futebol. Tem que ter bola na casinha e tem que ter vitória em 3 pontos. Então vamos lá ao palpite do Bola. Não é tramela, é palpite. O Cruzeiro vence a Chapecoense. 1-0 tá bom pra mim. 1-0 tá bom. 1-0 tá ótimo. O Cruzeiro vence a Chapecoense. Eu não estou induzindo, não, porque eu acho que é impossível não vencer. E outra, eu acho que é um desastre se empatar, né? Vence por quanto, Vitor? Eu ia repetir o Gão aqui, 1-0, mas... Vou repetir, não, né? Pode repetir, tá de boa. Não, vou colocar 2-1, porque eu não vou repetir, não vou pra ser mais esse gol pro lado de lá? Vai tomar um gol, né? Doutor, gente, o Cruzeiro tomar gol nos últimos jogos aí, a gente sabe que, tirando o Fluminense... E o América, gente? O América também joga no sul do país, vai enfrentar... o América está no G4. Que coisa maravilhosa essa campanha do Felipe Conceição e, claro, os seus comandados. Está no 4º lugar, 41 pontos, e o Figueirense está na lanterna com 24. O Figueirense também já é outro virtualmente rebaixado. Mas é claro que todo jogo é jogo de risco. Mas o América vence o Figueirense. Uns 2-0 eu acho que está bom. Vence. Eu acho que o América ganhou muita força, inclusive ganhando do Bragantino, que é o líder da competição, também pegou o Sport e também ganha do Sport fora de casa, né, num jogo em que ele estava lutando exatamente com o pessoal de cima da tabela. Fez pontos importantes. Ainda tem muito campeonato pela frente e, em 2017, o América liderou poucos momentos o campeonato da Série B, em poucos momentos. E na última rodada, ele resolveu em casa CRB, talvez? Acho que foi CRB. Foi CRB? A gente pesquisa isso para ter certeza. Eu sei que foi um time de vermelho. Acho que o Inter... Não sei se foi o Inter. Não foi o Inter. Ele resolveu com o time de vermelho. Né? O Inter naquele ano caiu em 2017 e disputou a Série B em 2000, acho que foi isso. E ganhou o título dentro do Independência. O título da Série B foi dentro do Independência, depois de uma campanha mais ou menos parecida, em que todo mundo não acreditava muito, depois ele deu aquela arrancada. Tem muita coisa para acontecer nesse campeonato. Não se surpreendam se ele bater o Bragantino. Pois é, isso tudo para não dizer o placar do América. Se eu falar isso no Alterosa Esporte, irmão, se isso aqui for para o Alterosa Esporte, aí, irmão, não tô acreditando que o Gão falou isso. O América vai ganhar. Lá no Alterosa Esporte eu falei que não, mas vai ganhar. Lá a gente brinca, aqui a gente leva o negócio mais a sério. A análise aqui é mais sóbria. Vamos levar mais sensato. Figueirense e América. A América ganha.
como eu nunca vi coelho voar, mas agora o coelho tá voando, goleada, 1-0. Vi coelho voar, foi boa. Que isso. Mais uma pergunta direto da nossa Praça 7. Menino maluquinho, continua no Galo ou já deu dele? Olha, minha querida, o menino maluquinho, eu perguntei para um monte de gente, estive na Cidade do Galo, e um monte de gente de bastidor, perguntei ao Fael, perguntei ao Dadá, cantou mesmo o hino do Corinthians no vestiário? Ih, rapaz. Todas as pessoas que eu Esse é perguntei, o eu não vou problema, citar né? nomes aqui de fontes, disseram que sim. Bom, mas não é isso. O menino maluquinho, ele sempre encarnou o espírito atleticano. Sim. Né? Mas a renovação de contrato dele a partir de 2020, eu acho que não vai acontecer. Quer dizer, ele tem contrato até 2022, não é isso? Agora... Salvo a minha memória me trair. Mas eu acho que a permanência dele a permanência dele partindo de 2020 está comprometida. Sabe o que eu acho estranho? É engraçado essa história. Quando o Luan chegou ao Atlético, um pouco antes, quando ele estava jogando pela Ponte Preta, disseram que no banco de reservas ele ouviu a torcida do Atlético cantar o hino, e aí ele arrepiou, falou, tem que jogar nesse time e tal. Agora, de novo, o hino entrando na história. Será que ele é movido a hinos? Se for, complicado, né? Acho que o Luan ele tem uma história assim no Atlético, né? Ganhou títulos importantes lá, mas foi aquilo que o Fael falou, né? O Fael falou que para repensar o elenco, né, para o ano seguinte, tem uma atleticana em casa também que pensa igual o Fael também. Ela quer uma renovação dentro do elenco. Depende do que a torcida atleticana também quer, né? Se eles aceitam a condição de um ídolo estar em campo, se ele vai estar motivado também para essa sequência aí do contrato dele, e também tudo depende de chegar uma proposta boa pro cara, né? Tem esse detalhe. É business. Vamos abrir o jogo com o Fred? Eu fiquei sabendo através do filho dele, que é um amigo pessoal, que estava vindo, acabou me ligando para saber como é que estava aqui. Eu falei, pode vir que o grupo é bom, o clube é estruturado, que a gente vai sair dessa. Ele tem capacidade tática para melhorar e evoluir nosso time, tanto que a gente já sente isso. E, como eu falei, o caráter dele é acima da média. Vitória que não vem em casa, fora, tudo está incomodando, está preocupando. E acaba causando um desespero após o jogo, né? Todo mundo com a reação, uns de explodir, outros de ficarem tristes, o jogador até chorando, assim, é normal. Isso é a reação de cada jogador. É aquela explosão de sentimento ali na hora, de revolta também. O Abelão, ele chegou, é conhecido por alguns jogadores, pelo Jadson, pelo Thiago Neves, também pelo Fred, né, quando ele passou pelo Fluminense, esses jogadores estavam lá. E acho que o Abelão tem plena condição realmente de tirar o Cruzeiro dessa situação. A respeito da reação dos jogadores depois dos jogos, a gente tem que realmente levar muito em conta também a entrega dos caras em campo. Os caras vivem isso 24 horas por dia, é cobrança. Mas os caras recebem altos salários por isso. Eu concordo com vocês, eu acho que eles são merecedores de muita pressão sim que eles recebem, porque é a responsabilidade da história de uma instituição que eles estão defendendo. Mas nesse momento agora específico, que eles estão se sentindo acuados e apertados, eles têm que entender que a responsabilidade é total deles. E sobre o Abelão, toda a sorte do mundo, eu tenho certeza que ele vai tirar o Cruzeiro dessa situação. O Gão, a imprensa fora, né, de Minas Gerais, questionando muito se era mesmo o cara para assumir o Cruzeiro nessa situação de desespero, de zona de rebaixamento. O Abelão é? Olha, até por causa desse jeito paizão, de conhecer Thiago Neves e Fred, esse tipo de coisa. Ele tem demonstrado, não é o treinador que eu queria, não era. Mas ele tem demonstrado muita personalidade, porque naquele caso da invasão da Toca ele tomou a frente, foi lá conversar com os torcedores. Na saída de campo ele tem mostrado diálogo com todo mundo. Tenho gostado. Só tá faltando os resultados agora, né? Pois é. Então vamos ouvir mais uma pergunta para os nossos comentaristas do Bola na Área. Daqui a pouquinho, alô criançada, tem a reportagem especial para vocês, muito legal, com mascotes dos clubes e também a bancada. Cobrar mais da diretoria e da parte organização técnica lá para treinar mais, que esse time do Atlético perde muito gol, vai ser na porta do gol e tal. É falta de treinamento. Senhor, muitas vezes a gente fala isso, né? Treinar, os caras treinam pra caramba, a gente vê.
Mas, eu não sei não. O Ricardo Oliveira, que sempre foi goleador, tá na seca. O Alejandro começou a fazer uns golzinhos, foi pra cerca. Entrou o Papagaio também. Papagaio tá lá no Até saiu. Então, assim, é falta Tá de voou. pontaria de treino, não, mas é falta de pontaria, falta de a escolha certa, né? Falta de aquela calma de Romário na hora da finalização, né? Mas aí... Aquilo é só Romário. Aí é o concurso, né? Romário não tem explicação. Eu conversei com um jogador uma vez, em off, no CT, justamente sobre esse lado de o time tá errando demais os gols, né? Assim, chutando pra fora, enfim, não tá acertando. Aí esse jogador me disse o seguinte, que às vezes tem um jogador mais livre do lado para fazer o gol. Só que como o dele é o mais simples, nesse lado, nessa fase difícil, é melhor você fazer o mais simples do que você tocar pro lado. E aí que pode ser aonde o jogador erra. Exatamente, pode ser isso aí. Então vamos lá, a nossa homenagem a esse Bola na Área do Dia das Crianças, a bancada, os mascotes. A gente foi encontrar as crianças numa escola municipal, né, Hugo? Escola municipal. É um projeto também lá. Um projeto bacana. Você que é professor sabe como é bom, né, esse contato. Ah, foi muito bacana. Vamos muito ver, legal. Então, com vocês... Oi! Não, brincadeira de criança. Por enquanto são os mascotes aí, ó, o galão, tá aí o coelhão, o raposão e a raposinha. Vamos lá, gente, vamos lá pra criançada. Vai. Agora sim, a surpresa, tá aqui o Guga. E o Guga? Fabrício Bruno, zagueirão do Cruzeiro. Zé Ricardo, grande volante. Olha só, a recepção, todo mundo já aguardando muito vocês. Para vocês terem ideia do quanto o futebol é importante na vida das crianças e o quanto vocês fazem parte do imaginário das crianças. O Projeto Verena é uma organização da sociedade civil que busca a educação por meio de uma outra via, né? Não só aquela da educação formal. E a importância é que a gente vê aqui o tempo de ocupação por meio do esporte, do lazer, das oficinas de informática. Essa é a importância, é tirar esse menino da rua e trazer ele para o trabalho educativo e social. Muito legal, a gente fica muito feliz de trazer essa alegria para eles, né? Acho que isso é muito importante no desenvolvimento delas e fico muito feliz de poder estar aí trazendo essa felicidade para eles. Chega a brilhar o olho, a gente vê a felicidade delas, vê como é bom, né, o futebol proporcionar essas alegrias e agradecer só a oportunidade de poder vir aqui e retribuir esse carinho que eles têm por mim, né? Fico até meio emocionado de estar aqui porque eu passei por isso, já tive isso na onde que eu morava também, que é aqui em Belo Horizonte, e eu sei o quanto fico feliz em estar aqui, podendo passar uma pequena alegria para eles, que eu sei que é a realização do sonho de muitos. O Dia das Crianças tem que ter um presentinho. Aí, ô Cleiton, a gente trouxe aqui, ó, carrinhos, são bonecas. A gente tem algumas bolas de presente para soltar para a garotada brincar. Com certeza, algumas crianças vão agradecer muito e o projeto também, que vão receber umas bolas para a gente melhorar a qualidade do esporte e com certeza será um Dia das Crianças muito melhor para várias de nossas crianças. Obrigadão. Rapaz, não tem coisa melhor que a gente receber um sorriso de uma criança. E criança é uma coisa muito importante na vida da gente. E a felicidade deles é a felicidade nossa. Muito bacana agradecer a Trivela do Tarcísio, aqui na bancada. Tá Aqui na nossa turma. Tão bacana a matéria, vamos repetir no transporte. Bacana. Né? Olha, esse é o Projeto Verena, porque tem Escola Integrada da Prefeitura Municipal participa com eles lá. Esse é o Projeto Verena. Olha, vocês desempenharam bem. Tá? Obrigado. Obrigado. A folga. Precisando, estamos aí. Agora, criançada, rapidinho, sobrar doce, traz pra gente aqui. Opa, é nóis. Grande abraço, ótimo final de semana pra todos. Abraço, valeu, tudo de bom. Segunda-feira tem o Teletransporte. Todo Tamo mundo lá. ganhando, né? Tamo lá. Todo mundo ganhando. O Cruzeiro.